Olá, alunos do nono ano da Escola Dominguinhos Pereira. Nós vamos começar agora a correção da atividade final do bloco 1, que é a atividade de literatura. E dessa vez nós temos uma letra de música, a música O Meu Guri, de Chico Buarque, que nós vamos utilizar dessa letra para respondermos às questões propostas. Então vamos lá. Na questão 1, quem é que fala nessa música? Para quem se fala? Comprove com elementos da letra. Quem está falando aí? Olha aí meu guri, olha aí, olha o meu guri, ele chega suado. Então, gente, aqui nós temos a fala de uma mãe que conversa falando sobre o seu guri, sobre o seu filho, dirigindo-se a uma espécie de seu moço. E esse seu moço parece representar alguém, parece, mas parece também representar a comunidade toda em que ela vivia. Então ela usa esse seu moço ao longo do texto, e esse povo pode ser também talvez um policial que aparece lá no finalzinho da história, ou um jornalista que vai contar a verdade sobre a vida desse guri para essa mãe. As passagens que vão comprovar que se trata de uma mãe são os momentos que ela fala, nasceu meu rebento, o rebento é a prole, é o filho, né? E assim por diante. Na questão 2, nós temos aí a pergunta, o que significa dizer não era momento dele rebentar, o rebento, né, que veio à luz. Então ela está querendo falar sobre o momento em que o menino nasceu. É como se ela tivesse falado que não era bem o momento adequado para ela ter aquele filho, ela não estava preparada para recebê-lo. Na questão 3, quais são as possíveis condições socioeconômicas do eu lírico, dessa mulher, dessa mãe? Justifique. Parece ter uma condição bem precária. Por quê? Porque ela vai falando, eu não tinha nem nome para lhe dar, como fui levando, não sei lhe explicar, fui assim levando, ele a me levar, é uma penca de documentos para eu me identificar. Então, repare que alguém desprovido de posses materiais e desprovido até mesmo da própria identidade. Daí a precariedade da condição desse eu lírico. Depois, a questão 4, quando se diz, como fui levado, não sei lhe explicar, fui assim levado, ele a me levar, quais os possíveis sentidos do verbo levar? Levar o quê? Bom, como fui levado, fui assim levado, dão a ideia de que a mãe foi criando sem ter boas condições financeiras. Ela foi criando como deu certo. O levar aí está relacionado ao modo como ela ia sobrevivendo na criação do filho. Então, ele a me levar seria também num sentido amplo de como assim, ele como que a me levar no bico, a me levar no papo, a me passar a lábia, no sentido de que ele foi ludibriando a mãe também à medida que ele foi crescendo, porque a mãe acreditava nele. Esse guri era alguém digno de confiança para a mãe. A questão 5, a expressão chegar lá é muito comum na nossa sociedade. Qual o sentido que ela adquiriu na letra do meu guri? Bom, é muito comum porque significa o quê? Alcançar algo, conquistar algo, ascender socialmente, né? Na letra do meu guri, a expressão diz respeito a uma espécie de ascensão social, que a gente não sabe se o guri está falando de uma ascensão lícita, legal ou ilícita, mas há uma busca aí por uma espécie de melhora da própria condição. A questão 6. Que visão a mãe tem do filho e do trabalho dele? A mãe enxerga de forma inocente o trabalho. É alguém que sua, que chega cansado, que leva muitas coisas para casa, que socorre as necessidades da casa, que parece executar um trabalho honesto, mas que na verdade não era nada honesto. Na questão 7, o guri levou para a mãe uma bolsa já com tudo dentro, olha bem, e ela inocentemente achou que era um presente. Você, no lugar da mãe, como interpretaria essa situação? Se fosse, né, você a ganhar uma bolsa já cheia de objetos pessoais, ela fala que tinha um lenço, tinha uma carteira, tinha um terço, tinha um patuá, então dá a impressão de que aquela bolsa já era de alguém. Isso está claro. E a mãe viu como um presente. Resposta pessoal, como que você enxergaria esse suposto presente se fosse você quem ganhasse? Questão 8. Explica os possíveis sentidos do trecho. Chega suado e veloz do batente. Bom, suado é porque houve esforço físico, né?
Daí eu posso dizer que o suor está relacionado ao trabalho. Mas ele chegava suado e veloz, ele chegava corrido da rua. Então isso dá a impressão de que ele estava fugindo. Fugindo de quem? Pode ser fugindo da polícia, pode ser fugindo das pessoas para que ele não fosse visto em meio a um furto, a um roubo. Mas para a mãe era a luta diária, era o batente de cada dia. Então, para ela, esse batente se refere ao grande esforço do trabalho pesado que o guri desempenhava. Questão 9. Veja o trecho. Um lenço e uma penca de documentos para finalmente eu me identificar. Qual o sentido da palavra finalmente? Bom, esse finalmente é como se ela estivesse falando até que enfim eu vou poder me identificar, eu vou poder ser alguém. Então, dada a situação econômica, ela ainda não tinha documentos. Ela era uma indigente social. O finalmente mostra que essa identificação vem de forma tardia na vida dessa mãe, já que o natural é alguém já ter identificação ou documentação desde criança. Questão 10. O trecho é o meu guri e ele chega estampado, manchete, retrato, com venda nos olhos, legenda e as iniciais, revela uma cena, né? Que cena é essa? O que aconteceu? Bom, o filho apareceu no jornal, mas se ele está apenas com as iniciais citadas e uma venda nos olhos, é o retrato já dele morto, né? A venda que tenta encobrir a identidade daquela pessoa fotografada. O filho não escapou de ser morto, por isso ele vai aparecer já no jornal, né, numa espécie de página policial. Questão 11. Por que depois dessa cena o guri apareceu com a venda nos olhos e na legenda só aparecem as iniciais? Gente, quando é que numa página policial vai aparecer só as iniciais da pessoa? É quando a pessoa envolvida naquela manchete é menor. Então, para preservar a identidade do menor, colocam-se só as iniciais. Depois, a questão 12. Depois dessa cena, o eu lírico diz: desde o começo, eu não disse, seu moço? Ele disse que chegava lá. Ele realmente chegou lá? Será se ele conquistou alguma coisa? Bom, o chegar lá possui vários sentidos, há várias possibilidades, tanto sob a perspectiva da mãe, quanto sob o olhar do filho. A expressão pode se referir a, por exemplo, ele chegou lá no sentido de ter conquistado um espaço na bandidagem, na vida errada, ele virou celebridade porque ele apareceu na página do jornal, ele se tornou conhecido, famoso, ainda que seja por meio de um crime, é subjetivo, mas a expressão chegar lá, ela adquire amplos sentidos aí, conforme o contexto. A questão 13 vai ser corrigida via Classroom. Qualquer dúvida, poste no tópico dúvidas do Classroom de sua turma.